É uma mensagem bem próxima. Está tratando do mesmo assunto. Ele vem tratando, o povo de Israel que andava meio rebelde com Deus. E Deus falou algumas coisas aqui que é importante para a gente tomar partido para nós hoje. Isaías 31. Quarta-feira, dia 1º de maio, dia do trabalhador ou do trabalho? Se for do trabalho, então vamos trabalhar. Né? Se for do trabalhador, aí pode encostar um pouco. Não, mas dia 1º de maio, é um dia, quarta-feira, é um dia que estamos orando pela família, mas eu quero também incluir aqui não apenas a oração da família, também orar pela tua vida profissional, pelo teu trabalho. Amém, Jesus? Trabalho, na verdade, todo mundo trabalha, né? Verdade. Nem todo mundo tem um emprego, mas todo mundo trabalha. Por exemplo, a dona de casa que cuida apenas do lar. Apenas não, usar falar que a dona de casa cuida apenas do lar é como se fosse uma coisa que é quem mais trabalha, né? Quem mais trabalha, porque o trabalho no lar, ele nunca para, né? Nunca para. Até na hora de cozinhar, ela faz dois trabalhos ao mesmo tempo. Ele cozinha e limpa, né? Então você vai cozinhar, tem que estar cozinhando e limpando. Suja uma vasilha, limpa, então quer dizer, faz a mesma coisa. Fora outras, né? Então quer dizer, vamos estar orando para tudo, pedindo a Deus uma bênção, mas especial naquele trabalho que te traz uma fonte de renda. Mas também com todo tipo de trabalho, porque a gente precisa, para executar as obras, precisa de disposição, precisa de força e precisa de boa vontade, né? Mas eu estou orando na quarta-feira para isso. É um feriado, então você pode tirar, você que não está ocupado, se bem que agora a turma que trabalha no café, só se faz um café aqui, quando está bem ocupadinho. Eu creio que até o feriado vamos para cima. Isaías 31 diz assim: ai dos que descem ao Egito a buscar socorro e se estribam em cavalos e têm confiança em carros, porque são muitos, e nos cavalheiros, porque são poderosíssimos, e não atentam para o Santo de Israel e não buscam ao Senhor. Amém, Jesus? Nós vemos que aqui tem um ai. Aliás, os capítulos aqui, acho que do 28 em diante, é cheio de iniciar dessa forma. 28 em diante, ai. Ai quer dizer, esse ai é o próprio Deus lamentando do seu povo não está buscando a Ele. O seu povo está colocando a sua confiança em outras coisas. O ai é o mesmo que está dizendo, coitado de vocês vão padecer por isso, vocês vão sofrer por causa disso. Então, ai, eu falei que ninguém chegou. Ai dos que descem ao Egito e busca socorro. Aqui nós vemos o povo estava precisando de ajuda. E apesar de ser o povo de Deus, não buscar essa ajuda em Deus. Eles estavam buscando no Egito, confiando. E por que eles estavam confiando no Egito? Porque aqui, com certeza, era em relação a guerras. O Egito tinha um amparato melhor para a guerra. Naquela época as guerras, só lembrando, né, era na base da espada, do arco e flecha, e quem tinha uma cavalaria preparada estava em vantagem. Então o povo de Israel viram que o Egito, eles tinham muitos cavalos e muitos, logicamente, cavalheiros, pessoas preparadas dessa forma, e carros de guerra. Carros de guerra, lógico, que aqueles carros puxados por cavalo, né? Na época era isso.
Mas isso dava para o exército, dava uma grande confiança em relação ao outro que estava a pé, né? Então eles colocaram, olharam e disseram assim: olha, vamos buscar ajuda no Egito, vamos fazer aliança com o Egito. Nós vimos que Israel tem muito isso com o Egito. E até dá para se entender o porquê. Porque eles ficaram 400 e tantos anos no Egito. Aliás, aquele povo que saiu do Egito, nasceu no Egito. Porque se o povo ficar lá 400 anos, e depois são tirados, aquela geração ali toda nasceu no Egito. Então eles tinham muita ligação, apesar de ter saído de lá, apesar de ter nasceram lá no Egito como escravos, mas foi o lugar que eles nasceram. Então quando eles passavam uma dificuldade, uma luta, eles lembravam. Ainda mais que está vendo, o Egito está uma potência, tem um exército melhor que nós. Aí vamos fazer aliança. O que essa palavra nos ensina? Porque Deus começa dizendo: ai de vocês estão descendo para buscar ajuda lá. O que ela nos ensina nos dias de hoje? Deus, Ele está sempre pronto a nos ajudar. E Ele tem todo o poder. Aquilo que Ele falou para Abraão, quando Ele fez a aliança. Ele disse: Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença. Ser perfeito comigo. É duas coisas: andar na presença e ser perfeito. Não adianta estar na presença e não estar sempre. Mas pastor, como nós vamos ser perfeitos? O ser humano é imperfeito. Nossa perfeição diante de Deus está naquilo que nós estamos obedecendo à palavra. Quando eu estou obedecendo à palavra, naquilo que eu estou fazendo, naquilo que eu estou vivendo, eu estou perfeito diante de Deus. Eu estou perfeito, estou aperfeiçoado na palavra dele. É só isso que pode. Então quer dizer, cada atitude minha, cada decisão minha, eu tenho que confrontar com a palavra de Deus. A maneira que eu estou vivendo, a decisão que eu tomei, o que eu estou fazendo aqui, o que eu estou falando, está em harmonia com a palavra de Deus? Se não tiver, eu vou colocar em harmonia, vou deixar aquele firme, porque se eu estiver fora, ali eu estou na imperfeição. Mas quando eu estou fazendo de acordo com a palavra, ali eu estou perfeito. Aí eu estou perfeito. Então anda na minha presença e ser perfeito. Ser perfeito no meu ensinamento, é no ensinamento dele. Por quê? Porque ele tem todo o poder e toda boa vontade para nos ajudar. Se tem uma coisa que Deus tem, é boa vontade para nos ajudar. Eu estava pregando essa mensagem lá em Corda do Ouro hoje de manhã, e eu estava falando para os irmãos o seguinte: se você todo dia chegar para uma pessoa pedindo as coisas, ela vai se aborrecer com você. Quando ela vê você vindo, já disse: valeu fulano, já ia pedir alguma coisa. Ah, não, já viu fulano, vamos mudar de direção, porque você só sabe pedir. Porque assim, se você ficar só pedindo às pessoas, alguém, ele vai se aborrecer. Agora Deus não. Deus você pode pedir diariamente para Ele, porque não aborrece Ele. E por que a pessoa se aborrece? Porque o ser humano tem limites. Deus não tem. Deus não é limitado. E por isso que Jesus disse: o que pede, recebe. Pedi e dá-se-vos-á. Então, para Deus, você pode todo dia pedir. E agora, lógico, pedir confiando. Pedir acreditando. Tudo que Jesus disse, tudo que você pedir em oração, crendo que vai receber, você passa a ter. Por que Deus gosta que você pede para Ele? Porque você mostra que você está dependendo dEle. Todas as vezes que você se aproxima de Deus para fazer uma petição, você está mostrando: eu preciso do Senhor, eu dependo do Senhor para isso, e eu confio que o Senhor tem para mim. Se você não pede nada, porque você não acredita que Ele tem nada para te dar, então você também logo não tem consciência de que depende dele. Então ele diz assim: ai dos que descem ao Egito a buscar socorro. Quer dizer, estavam buscando socorro no Egito. Isso aqui me abriu um entendimento para uma coisa. Nós vivemos num mundo que, até o mundo nosso de hoje, que a ciência cresceu, o conhecimento, parece que se tem solução para tudo. Vamos pegar na área da medicina. A medicina avançou bastante, não é verdade?
Por exemplo, quem não lembra, há algum tempo atrás, alguns anos atrás, quando se falava em AIDS, era um desespero, não é verdade? Você não vê mais ninguém falando disso, não é verdade? Porque inventaram lá os coquetéis, que os camaradas tomam aquele negócio lá e sabem que vai sobreviver por muitos anos, aqui nem vai se manifestar. E até estava vendo outro dia uma reportagem que falava disso, que tem muita gente se contaminando ainda com isso, mas não está levando a sério, porque chega, descobre, tem medicamento hoje combate. A ciência resolveu, em parte resolveu, não conseguiu acabar com tudo, mas resolveu a maneira das pessoas ver. Antigamente era diferente. Quando a pessoa descobria, eu vou morrer. Aí já entrava em desespero. Eu já vi isso dentro da própria igreja, a pessoa se desesperar que descobriu isso. Terrível. Mas não, o que eu quero dizer para você, se nós olharmos o avanço da ciência em várias partes, nós vamos passar a colocar nossa confiança nas coisas desse mundo. Mas vamos dizer, não, aqui tem recursos que podem me ajudar, aqui tem recursos que eu posso confiar. E de repente vamos ficando menos dependentes de Deus. O que eu quero dizer, aqui o povo de Israel, eles olharam para o Egito e viram que o Egito tinha cavaleiros, tinha cavalos, tinha muita gente preparada para a guerra. Falaram, vamos buscar socorro no Egito, vamos nos juntar a eles, porque eles têm poder para nos ajudar. Aí eles fizeram o quê? Esqueceram que o povo de Deus, a força deles de vencer qualquer luta, qualquer adversidade, está em Deus. Não estou dizendo que você não deve buscar os recursos que esse mundo oferece, como uma pessoa que está doente, buscar a ciência médica, mas nós devemos, em primeiro lugar, voltarmos para Deus e tomar o cuidado que o avanço dessa ciência não venha fazer com que nós venhamos ter tanta confiança nela que vamos deixar nossa confiança em Deus. Porque, apesar das coisas desse mundo às vezes passarem uma segurança, apesar de ter avançado muito, mas ainda tem a sua limitação. E o nosso Deus, ele não tem limitação. Era o que Deus estava dizendo para Israel. Vocês estão descendo para o Egito, ai de vocês, coitado de vocês. Eu tenho a solução para vocês. Eu tenho a solução para qualquer luta que vocês, qualquer guerra que vocês trabalhem. Eu tenho a vitória. Mas vocês estão confiando no Egito. Então, quando tua confiança está lá fora de Deus, então Deus não pode agir na tua vida. Porque Deus, ele trabalha conosco em conjunto na nossa vida. Ele com o poder e nós com a fé nele. Mas quando nós paramos de acreditar nele, porque estamos acreditando em algo que pode nos ajudar, que pode fazer algo por nós, então Deus, ele fica parado na nossa vida. Ele não tem como agir, porque nós não estamos crendo. Era o caso aqui. E o que ia acontecer? O que iria acontecer aqui? O Egito não teria o socorro que eles almejavam. Deus tinha. Aí quando a coisa se complicasse, aí eles estariam perdidos. Irmão, isso é a mesma coisa. Eu estava falando para os irmãos lá no Corpo do Ouro. Eu falei, se a gente confiasse em Deus o quanto confiamos na ciência, você pode ter certeza, algumas coisas que passamos não passaríamos. Deus resolveria para nós de imediato. Vou falar relação saúde. Se a gente confiasse em Deus, como a gente confia nos médicos, pode ter certeza, nós seríamos curados, não precisava tanto de remédio, medicamento de médico. Não estou dizendo, entenda bem, não estou indo aqui contra os médicos. Eles estudaram, Deus deu sabedoria para o homem descobrir tantas coisas, porque Deus sabia que o homem ia falhar na fé. Ia falhar, ele precisava mesmo da ciência. Mas o que eu quero dizer, pastor, o que é isso? Eu confio mais em Deus. O nosso posicionamento é quem diz, em quem nós acreditamos. Por exemplo, quem já precisou da saúde pública, de buscar ajuda no hospital público?
de buscar ajuda num desses, não sei como se fala o nome. TSE. Como que é? TS? É aqui, tem lugar que é UPA, né? Então, quem já precisou? Agora eu pergunto para você, você que um dia precisou disso, você foi atendido na hora? Demorou o atendimento? Horas, não é isso? Horas e horas. Você chega lá de manhã, sai meio-dia. Mas você fica esperando. Você perde sua manhã inteira. Por que você perde? Porque você acredita que o médico, ele vai te dar um tratamento, passar um medicamento que vai resolver a tua situação. Eu até estava brincando hoje lá em Cordoura, que eu estava lembrando do caso que aconteceu quando eu estava em Fortaleza. Eu levei minha esposa lá no hospital público, ela passou mal em casa, e ela foi. Eu levei de manhã. Deu meio-dia, ela não tinha sido atendida, tinha uma multidão. Cheguei para ela e falei assim, olha, aqui tem duas coisas. Ou o camarada morre até chegar o médico, ou ele sai curado. Já chega lá curado. Porque é duas coisas. Ou o cara já morre de uma vez ali, ou quando chegar lá no noite já está curado. Eu sei que eu cheguei lá, eu fiquei, teve uma hora, bateu a hora do almoço, eu falei, filha, é tu que está doente, sou eu não, vou almoçar. Fica aí, você passar mal aí já está no lugar certo. Aí eu fui almoçar, ainda dei uma volta, quando voltei eu já estava, saí de lá, acho que era umas 2 da tarde, né? Tardezinho. Quando chegou lá no médico, eu já não estava sentindo mais nada do que saiu sentindo. Falei, opa, que bom, né? Já chegou curado, senão chegava morto. Mas o que eu quero dizer para você, você espera tanto tempo pelo atendimento, porque você acredita que o médico tem a solução. Agora eu pergunto para você que um dia foi na saúde pública, que ficou lá 3, 4 horas esperando o atendimento médico. Quantas horas você gastou diante de Deus para resolver o problema? Em oração. Quantas horas? Você lembra que eu estava pensando em alguns relatos bíblicos. Josué, quando perdeu a batalha para Ai, ele ficou o dia inteiro de joelhos, clamando a Deus por uma solução. Sabe por quê? Porque ele cria que Deus ia trazer a solução. Ele acreditava, ele contava com Deus. Ele contava com Deus. E tem outros relatos que agora eu não lembro na Bíblia, de homens que ficaram horas. Você pega o exemplo de Elias, quando foi orar para chover, diz que ele orou, ali não fala do tempo, mas foram 7 orações ali, com certeza não foi pouco tempo. Jesus, quando foi escolher os discípulos, ele ficou a noite inteira em oração. Quando ele estava angustiado, ele volta lá para os discípulos e diz, mas nem uma hora aguentasse comigo, a primeira oração, depois ele volta a orar de novo. Então isso dá uma ideia que ele já estava lá 1 hora orando. Mas por que essas orações tão longas? Porque eles acreditavam que naquela oração teria a solução. Como você, eu acredita. Eu estou doente, vou no médico, vou ficar aqui meio dia inteiro esperando, mas ele vai ter a solução. Se você tivesse tanta fé assim em Deus quanto tem no médico, você gastaria mais tempo em oração diante de Deus até dizer, até resolver. Eu só vou sair daqui quando eu resolver com Deus, porque eu sei que Ele vai resolver. Mas não, nós fazemos uma prece corrida. Ai meu Deus, eu não aguento mais, em nome de Jesus. Acabou. Se saiu, tudo bem. Se não saiu, o médico está aí. O médico está aí. Irmãos, eu não estou aqui tentando afrontar a sua fé, porque eu me coloco também nesse grupo. Que eu nunca gastei 2 horas orando por uma cura. Mas eu já passei mais de 2 horas esperando atendimento médico. Isso é para nós refletirmos como está a nossa confiança em Deus. Por que eu quero dizer isso? Porque às vezes nós estamos buscando o socorro da ciência, do homem. Vou dizer, não é errado não.
Está doente, tem que ir no médico mesmo. Mas não estamos buscando o socorro de Deus. E por isso que às vezes estamos, ao invés de estar debaixo da bênção, estamos debaixo do ai. Ai de vocês. Vão sofrer. Não vai ter solução. Quantas pessoas que um dia a medicina chegou e disse: teu caso já não tem mais jeito, volta para casa para morrer em casa. Mas se a pessoa tivesse com tanta confiança em Deus, para Deus ele não tem essa coisa. Para mim chegou o limite. A ciência, a medicina tem seu limite, Deus não tem. Só que Deus precisa que nós confiemos nele. Era o que Deus estava cobrando desse povo. Vamos ler adiante, nós vamos ver. Aí Deus diz assim, versículo 2: todavia também ele é sábio, que é o próprio Deus, e fará vir o mal, e não retirará as suas palavras. Ele se levantará contra a casa dos malfeitores, contra a ajuda dos que praticam a iniquidade. Quer dizer, Deus viu, vocês estão confiando em mim. E aqui ele está falando diretamente com os governantes da nação, que ele trata como malfeitores. Por quê? Porque tiraram o povo de buscar ajuda em Deus, deixaram de buscar em Deus e foram buscar no Egito. O Egito que andava também afastado de Deus, que não servia a Deus, era um povo de iniquidade. Aí Deus disse: o mal vai vir sobre vocês e sobre aquele que vocês escolheram para vos ajudar. Vai vir. Então nós vemos aqui nessa mensagem Deus falando do momento até de punição mesmo, pelo posicionamento das pessoas, porque não tinham buscado, voltando ao versículo 1, que eles não atentaram para o Santo de Israel e não buscaram o Senhor. A solução estava aqui, em buscar a Deus. Como é que nós buscamos a Deus? Buscando o entendimento da palavra, buscando entender a palavra dele, o que ele tem para nós, como ele age, como ele quer que nós venhamos nos portar. Deus não nos chamou para sermos alheios a ele nos chamou para sermos dependentes dele, para uma comunhão direta com o Pai e com o Filho. Amém, Jesus? Ter total confiança. Aí ele diz assim: porque os egípcios são homens e não Deus, e os seus cavalos carne e não espírito, e quando o Senhor estender a mão, todos cairão por terra, tanto o auxiliador, o ajudador, como o ajudado, e todos juntamente serão consumidos. Então Deus está dizendo para aquela nação: vocês não confiaram, não me buscaram, foram buscar ajuda no Egito. Eu vou estender a mão contra, vocês vão ver, nem vai ficar de pé, nem tem o ajudador, aquele que vocês buscaram ajuda para auxiliar vocês na luta, e nem vocês. A batalha vai ser perdida por ambos. Vai ser perdida por quê? Porque aí Deus diz, porque são homens. Homens são mortais, homens têm limites, Deus não tem. Eles não são Deus, eles são homens. Vocês estão buscando ajuda em homens. Você vê, por exemplo, nós tivemos aí, há pouco tempo passado, a pandemia. Quem estava à frente da pandemia para ajudar as pessoas que estavam doentes? Os médicos, não é verdade? Mas muitos médicos perderam a vida também na pandemia. Eles perderam. Por quê? Porque são homens. Então, há um limite deles. Ele estava tentando ajudar o povo, mas eles também estavam. Agora Deus não. Deus, ele pode te ajudar. O que Deus está querendo dizer isso para nós? Que ele tem como nos ajudar e o mal não pode afetar ele, porque ele é todo poder. Se nossa confiança estiver nele, ele vai nos ajudar, vai nos dar a solução e ainda por cima. Não tem nada que possa se levantar contra ele. No versículo 4 ele diz: porque assim me disse o Senhor, como o leão e o filhote do leão, tem uma tradução que diz o cachorro do leão, rugem sobre a sua presa,
ainda que se convoque contra eles uma multidão de pastores, e não se aparta, não se espanta das suas vozes, nem se abatem pela sua multidão, assim o Senhor dos Exércitos descerá para pelejar pelo monte de Sião e pelo céu inteiro. Olha que coisa maravilhosa. Nós vemos aqui Deus exortando o povo. Deus, vamos usar um termo popular, chateado com o seu povo, porque o povo não tinha buscado a Ele. Aí Deus disse: tudo bem, como vocês não me buscaram, foram buscar, confiaram no Egito, não em mim, o que vai acontecer? Eu vou me levantar contra vocês, porque vocês me abandonaram, vou me levantar contra o ajudador de vocês. Mas ao mesmo tempo Deus diz: mas eu estou aqui pronto para ajudar. Aí Deus fala com ele faz aqui, para que eles compreendam, ele faz aqui um comparativo com um leão, faz uma alegoria com um leão. O leão, quando pega a presa, vamos colocar aqui, o leão foi e atacou uma ovelha lá de um pastor de ovelha, e ele está lá grudado. Aí o pastor convoca uma multidão de gente: vamos espantar o leão para salvar a presa. Deus disse: o leão não vai soltar, não vai se assustar com os gritos de vocês. Por quê? Porque ele se sente poderoso. Aí Deus diz: assim sou eu. Não adianta, se eu estiver na peleja com vocês, se eu estiver lutando por vocês, pode se levantar o que levantar, pode fazer o maior barulho aí, pode se levantar o inferno inteiro, eu não vou correr, eu não vou ter medo. Vamos levar para a época que isso aqui foi escrito, que era a luta do povo de Israel junto com as outras, era contra as outras nações, e para isso ele estava se fortalecendo com o Egito. Então Deus estava dizendo que se vinham multidões contra vocês e eu estiver na peleja, não vai ser aquela multidão, por mais que grite, por mais que venham valente, que vão me assustar. O contrário do Egito, que estava buscando ajuda. Se viesse um exército mais forte que o Egito ia se embora, ia se assustar. Então Deus vai se comparar aqui a um leão diante de uma presa e uma multidão de pastores tentando livrar a presa. Ele diz: não vai adiantar nada, porque o leão não vai se assustar. Aí Deus diz: assim sou eu também não vou me assustar com que se levante contra vocês, se eu estiver na batalha. E ele diz mais, ele até faz a promessa, ele diz: porque assim me disse o Senhor, como o leão e o filhote do leão rugem sobre a sua presa, ainda que se convoque contra eles uma multidão. Quer dizer, o leão está ali com a presa, e ele tem que isso aqui é meu. Aí vem alguém para tomar, convoca uma multidão, e como vamos fazer barulho para ele sair, para ele ir embora assustar. Ele não vai deixar, ele vai rugir, aqui ninguém pega não. Deus está dizendo: assim sou eu se vocês estiverem nas minhas mãos. Pode se levantar quem quiser, eu não vou abandonar vocês. Meu irmão, o que Deus está dizendo aqui? Pode se levantar o inferno inteiro, pode se levantar a luta que tiver contra você. Se Deus estiver lutando por você, Ele não vai te abandonar, nada vai te espantar, não tem nada que possa vencer. Só que às vezes nós estamos confiando onde há limitações. Volto a dizer, voltando no caso de saúde, pode ser qualquer setor da nossa vida, porque às vezes nós estamos colocando confiança, nós colocamos confiança em político, em governo. Às vezes você vê as pessoas brigando: não, porque se tal governo entrar vai melhorar, tal governo não. Até porque é bem isso, né? Todo ano é a mesma promessa para os caras, sempre vamos melhorar educação, saúde, segurança e não sei o que lá, e quando não ganha, e continua a mesma coisa sempre, e toda a mesma promessa, e as pessoas votam confiando: esse aqui vai melhorar. E se nós confiarmos em Deus? Segurança, você quer segurança? A palavra de Deus diz: Ele dará ordem aos seus anjos ao teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Deus tem segurança para você. Você não precisa confiar no homem, você tem que confiar em Deus, tem que contar com Deus. Amém, Jesus? Entenda bem, eu não estou dizendo, eu já falei isso aqui, mas eu não estou dizendo que você deve ser uma pessoa orgulhosa. Não estou querendo fazer de você um orgulhoso. Eu não preciso de ninguém, só preciso de Deus. Lógico que nós precisamos uns dos outros, nós vivemos em sociedade,
Nós precisamos. Mas antes de contar com alguém, nós temos que contar com Deus. Amém, Jesus? Como contar com Deus? Se a solução daquilo que eu estou enfrentando é alguém que possa resolver, Deus tem a pessoa certa para resolver. Às vezes, quando você escolhe alguém para contar, como no caso eles escolheram aqui o Egito para ajudá-los, Deus tem a ajuda certa. Quando nós contamos com Deus, Deus ele move o coração das pessoas certas para nos ajudar. Você vai ver exemplo na Bíblia. Por exemplo, e alguns exemplos na Bíblia, vou pegar alguns que eu lembro aqui. O povo de Israel, quando saiu do Egito, eram escravos, não tinha direito a nada. Mas Deus disse: vocês vão sair com vasos de prata e de ouro. E quem ia dar para eles? Os próprios egípcios. E como iam dar? Deus disse: eu vou mover o coração. Deus disse nem mover o coração. Deus disse assim: eu vou despojar os egípcios, que vocês vão pedir e eles não vão dizer não, eles vão pegar. Era Deus agindo. Jó perdeu tudo, estava doente, na miséria, todo mundo sumiu, inclusive seus parentes. Mas quando ele teve aquele grande encontro com Deus, Deus moveu o coração da parentela de Jó, dos amigos de Jó que tinha abandonado, e eles vieram, se compadeceram de Jó e trouxeram riquezas, e Jó recomeçou, e aí Deus abençoou, e ele se tornou 2 vezes mais rico. Mas aquele povo não vieram por conta própria, não ajudaram, foi Deus que tocou neles, foi Deus que moveu. O que eu quero dizer? Não é que nós vamos ser os orgulhosos e dizer eu não preciso de ninguém. Nós precisamos um dos outros. Nós precisamos de pessoas. Mas antes nós temos que precisar de Deus. Deus, o Senhor sabe que o Senhor vai usar para me ajudar. O Senhor sabe que o Senhor vai enviar. Só que às vezes nós não fazemos isso. Às vezes até na oração já oramos pedindo: Deus, toca no coração do fulano. Você já está escolhendo. Isso significa que você já está confiando no fulano. Não, Deus, eu conto contigo, me ajuda, eu preciso. Eu estou precisando, Deus. O Senhor sabe a pessoa certa que o Senhor pode me mandar. Porque às vezes até quem vai te ajudar não é quem você espera. É a pessoa que Deus tem, que às vezes você nunca esperou. Amém, Jesus? Você pega, por exemplo, a parábola do bom samaritano. Todo mundo conhece isso aqui, não é? Os judeus, eles desprezavam os samaritanos. Eles tratavam, quando eles queriam ofender alguém, diziam: tu és samaritano. Eles falaram isso com Jesus: tu tens demônio, tu és samaritano. Porque para eles, samaritano era um pecador endemoniado. Então eles queriam ofender, isso era só dizer: tu és um samaritano. Pronto. Eles odiavam. Mas quem ajudou aquele homem? Um samaritano. Mas quem passou antes? Passou ali um estudante das Escrituras. Passou um sacerdote. Passou alguém que era dizer: isso aqui é o que pode ajudar. É aquele que, se aquela pessoa que estava caída, diz assim: se passasse uma pessoa dessa, porque com certeza ele vai se compadecer de mim. Mas o que veio e ajudou era o que ele nunca ia esperar. Era aquele que todo mundo achava que era o cara que não valia nada, que não prestava. O que eu quero dizer com isso? Deus, quando Deus age, tem a pessoa certa para nos ajudar. Por isso nós devemos, primeiro, eu tenho uma necessidade, eu preciso de pessoas para me ajudar. Isso pode ser no seu, na sua empresa, está precisando de cliente, pode ser na sua vida, em tudo que for. Deus, eu conto contigo. O Senhor sabe qual é a pessoa certa que o Senhor vai levantar e inclinar o coração para me ajudar aqui. E quando vir essa pessoa, eu vou ficar grato a ela. Mas eu vou ficar mais grato ao Senhor, que eu sei que veio do Senhor. Davi, em um dos seus salmos, ele diz assim: Deus está comigo com aqueles que me ajudam. O que é isso que ele está dizendo? Ele está dizendo: quando alguém está me ajudando, eu sei que Deus enviou. Eu sei que Deus colocou no meu caminho essa pessoa. Então a gente parar de ficar contando com as pessoas, sabendo que são as pessoas. Não vai vir um anjo do céu fazer algo que uma pessoa pode fazer por você, mas sabendo que a Bíblia diz que o coração do rei está nas mãos de Deus. Deus inclina para onde quer.
Deus pode inclinar o coração de alguém para te ajudar, se você estiver confiando nele. Amém, Jesus? Mas vamos ver exemplos na Bíblia. Um exemplo: Neemias estava lá na Babilônia. Ele ficou sabendo que a sua cidade, Jerusalém, estava destruída há 70 anos, que estava uma completa miséria. Ele até chorou de tanta tristeza. Aí ele colocou no coração: eu preciso reconstruir, eu preciso voltar para lá. Mas ele tinha sido levado cativo para a Babilônia. Ele estava lá servindo de copeiro para o rei. Era um simples copeiro. E como eu vou voltar para Jerusalém se o rei não permitir? Não tem como. E como eu vou pedir, eu sou lá um copeiro, vou pedir: olha, eu quero reconstruir, isso foi a própria Babilônia que destruiu. Eles vão achar que eu estou querendo me rebelar. E depois na construção houve muito desse tipo de conversa. Mas ele orou a Deus. Antes dele falar com o rei, ele orou a Deus. Para quê? Para que Deus abrandasse ou movesse o coração do rei e o rei liberasse ele para voltar e reconstruir. E depois se tornou de copeiro, ele se tornou governador ali de Jerusalém, porque ele reconstruiu a cidade, tomou a frente, liderou aquilo ali. Liderou, foi até muito perseguido por isso. Então nós vemos que ele dependeu primeiro de Deus. Essa dependência que Deus está dizendo: olha, depende de mim. A luta está grande, você precisa de socorro. Não vai buscar o socorro em A ou B, busca o socorro em mim. Confie em mim, eu tenho a solução. Eu não tenho limite. E se precisar, se a ajuda for humana, eu vou levantar pessoas para te ajudar. Eu vou levantar as pessoas certas. Isso evitaria muitas coisas, porque o que tem de cristão chateado e até amargurado com alguém, carregando amargura mesmo com alguém que a pessoa confiou, acreditou e na hora não recebeu a atenção que ela achava que merecia. E ela guardou aquela mágoa, aquele aborrecimento, está atrapalhando até a comunhão dela, a caminhada dela com Deus. Mas por quê? Porque ela contou muito com alguém. E aquele alguém não ajudou na hora. Talvez não tinha condições de ajudar, não estava no seu alcance, ou talvez não estava tão disposto. Mas se tivesse confiado em Deus, como confiou no outro, Deus teria ajudado. Talvez não com aquela pessoa, talvez com outra. Levantaria outro. O que eu quero que você entenda bem aqui é que às vezes nós passamos pelos ais, porque deixamos nossa confiança total em Deus e começamos a confiar em coisas. E volto a dizer, esse mundo tem coisas que, se você olhar o avanço, você vai colocar sua confiança naquilo mesmo. Não, isso aqui dá para ajudar. Essa pessoa tem condições. Isso aqui pode ajudar, pode mudar isso aqui. Só que nós devemos a minha confiança total em Deus. É que Deus esperava, porque Deus disse: ó, quando eu entrar na batalha, eu vou ajudar vocês. Aí pode ter certeza, pode vir multidões, eu vou estar ali e isso não vai me amedrontar, isso não vai impedir o meu agir, porque você está confiando em mim. Então é tudo que nós precisamos. Que fique essa palavra hoje, que você dedique mais tempo a essa sua comunhão com Deus, para que você tenha essa confiança total. Essa confiança, volto a dizer, às vezes nossa confiança está mais nos recursos do mundo do que na palavra de Deus. O nosso posicionamento às vezes denuncia isso. Como eu falei, vamos ao médico. Se você não tem um dinheiro para pagar um convênio, uma coisa, aí você vai no público e fica horas e horas. Se você não acreditasse que o médico teria uma solução, você não ficaria tanto tempo. Aí você diz: não, eu estou mal e o médico vai resolver. Você fica. Mas se você acreditasse verdadeiramente que Deus tinha a solução, você também gastaria muito tempo diante de Deus. E isso eu digo baseado nos homens de Deus, que passaram às vezes por lutas. Nós vemos eles passar horas diante de Deus. Ana, mãe de Samuel, ela gastou tempo diante de Deus.
Ela gastou tanto tempo que o sacerdote perdeu a paciência e disse: essa mulher está bêbada. Ela não sai daqui não. Chegou um ponto que ela disse: mulher, levanta, vai embora, Deus já ouviu tua oração. E ela resolveu. E o caso dela era sério, era uma mulher estéril. Meu irmão, não há barreira, dificuldade para Deus. A única barreira é a nossa falta de confiança verdadeira nele. Nós temos que melhorar isso. Nós temos que lutarmos por isso. E é uma coisa pessoal. É uma coisa pessoal. Tem pessoas que dizem: não sei nem como orar. Você quer aprender a orar? Aprender mesmo a ser uma pessoa de oração? Ah, tem algum livro, pastor, que ensina a orar? Se tiver, pode jogar fora. Tem algum médico? Pode esquecer. Você aprende a orar orando. É só isso. Você aprende a orar orando. E diga que você determinar todos os dias, orar todo dia, buscar Deus, você vai desenvolvendo. Amém, Jesus? Bom, gente, é isso que eu tinha. Espero que tenha ajudado você. No demais, Deus abençoe.